da Fé Comércio Bahia. É com muita alegria que iniciamos hoje o podcast da Câmara da Mulher Empresária, a nossa CME Fé Comércio. Teremos uma série de bate-papos com o intuito de inspirar mulheres, ampliar a nossa representatividade e nos incentivar a seguirmos em frente com os nossos negócios. E para iniciarmos com o pé direito, tenho a honra de receber hoje aqui no nosso primeiro episódio a doutora Janete Vaz, super representante do feminino no ambiente de negócios, empresária de sucesso, cofundadora do Grupo Sabin, uma das maiores empresas de medicina diagnóstica do nosso país. Então, doutora Janete, com sua vinda a Salvador para participar do Fórum do Comércio 2023, nós não poderíamos perder a oportunidade de termos aqui todo o seu conhecimento, toda a sua base nesse meio dos negócios, de todos esses anos de caminhada. Então, eu reforço que é uma honra ter o imenso prazer de recebê-la aqui nesse nosso bate-papo. Obrigada, fiquei super feliz com o convite e feliz de já aterrissar praticamente aqui na Fé Comércio, né? E acho que esse momento para a gente ele é muito importante, já que é o primeiro podcast que você faz e a gente, como representante da Câmara da Mulher Brasileira, né, da CNC, então é uma representatividade e tem um significado importante para a gente. Fui muito honrada com esse convite de estar representando e de estar assumindo por estes próximos 2 anos aí esta Câmara. E é necessário que ela exista. Sim. Ainda não estamos em todos os estados. Eu tenho certeza que o meu maior trunfo vai ser a gente fechar esses 2 anos com uma Câmara da Mulher em cada capital deste país. Sim, é importante que dê espaço para as mulheres. É importante que a gente entenda o apoio que a mulher precisa no comércio, nos negócios, na vida profissional dela. No ambiente de negócios como um todo. É verdade. Então, assim, para a gente puxar esse gancho de inspiração, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história profissional, de como é que tudo começou, de onde saiu o sonho, deixou de ser sonho, virou um projeto e, enfim, chegou a essa grande família que é hoje o Grupo Sabin. Isso. É sonho mesmo, né? Porque quando você está estudando, a única coisa que você tem é um sonho. Sim. Eu quero ser isto ou aquilo. E para mim não foi diferente. Eu formei em farmácia e bioquímica na Universidade Federal de Goiás, morava em Anápolis. E ali, quando terminei, formei, Brasília estava começando. Tudo era começo, aqueles anos 70 ali. E foi o ano de 74, eu passei no vestibular, em 78 casei, em 79 eu já estava formada e eu queria começar meu negócio, escolhi Brasília, porque todo mundo que formava naquele tempo, a gente corria para Brasília. Chegando em Brasília, eu levei 3 cartas de apresentação, não consegui emprego em lugar nenhum. E eu tinha um sonho de ter meu negócio, minha empresa. Meu pai começou do nada e ele conseguiu construir um império para fazenda de agronegócio. Naquela época nem falava agronegócio, era fazendeiro. Fazendeiro, né? E eu aprendi muito, foi ali que o meu maior aprendizado foi com meu pai, né? Então ele foi o meu grande guru. O Instituto Sabin, eu falo que ele tem o DNA da minha mãe, mas o laboratório Sabin começamos baixinho, pequenininho, com 3 funcionários. Eu e a Sandra, né? Nós 2 mulheres ali. Este comecinho, os 15 primeiros anos, foram anos literalmente muito difíceis, né? Mas, em contrapartida, foram muitas experiências que nós adquirimos. Daqueles 3 colaboradores, hoje já são mais de 7.000 colaboradores. Nós fizemos um plano de expansão em 2010, e esse plano foi quando nós desenhamos o Sabin 2010, 2020, 2020 até 2025, e hoje já desenhamos até 2030. E naquele primeiro momento, a Bahia foi o que entrou nos primeiros, né, os primeiros negócios. Nós ficamos 2 anos articulando e desenhando esse projeto
2012 nós entramos em Salvador, em Uberaba, no Tocantins, em Palmas, em Belém e em Manaus. Então, essas 5 primeiras experiências completaram no ano passado 10 anos. Este ano foi um ano assim de muita vitória para a gente, que a gente vê que tudo deu certo, né? Todas elas foram bem sucedidas. A gente já tem até rede da rede, né? Por exemplo, Palmas, que adquiriu Grupi, né? Cuiabá, que adquiriu Tangará da Serra. Então, a gente viu que foi um negócio bem sucedido. Aqueles primeiros 15 anos, a gente construiu a base que precisava de valores, né? Então, foram muito importantes também. Os 4 valores determinantes que eu falo, que é o valor empresarial, o valor cultural, o valor familiar e valor espiritual, foram significantes para a gente de fazer com que este negócio fosse bem sucedido. Então, naquele comecinho, se você perguntar assim, se a senhora olhasse para trás, a senhora acha que chegaria onde chegou? Nunca, você não imagina. Eu imaginava que nós iríamos crescer. Né? Era uma ideia, tanto é que quando a minha sócia chegou com um folder do Laboratório Pardini, lá de Belo Horizonte, tinha 7 unidades. Aí eu falei assim, um dia nós ainda vamos ser deste tamanho. Nossa. Hoje nós estamos com 350 unidades em 78 cidades, em todas as regiões do Brasil e em 16 estados. Reconhecidos, entre tantas coisas, pelo pão de queijo do café. No pós. Eu falo que essas inovações de fazer as coisas diferentes, a gente fez desde o comecinho. Quando nós começamos, era um pirulito e um sonho de valsa. Então, a gente dava um pirulito para todas as crianças e um sonho de valsa para os adultos. Até o dia que um menino chamado Bruno, de 5 anos de idade, deu glicose 500. Eu fiquei louca. Aí fui atrás da mãe, do pai, a mãe, a Nilva, é minha amiga até hoje. A Nilva, falei, leva esse menino correndo para o hospital, porque ele está com a glicose alterada e ele é diabético. No dia seguinte, extinguimos tudo, nem pirulito e nem sonho de valsa, e começamos com bolacha de água e sal, né? Café, bolacha de água e sal. 2 mulheres, uma goiana e uma mineira, não dá certo. Não pode. Tem que ter comida farta, né? Aí nós começamos com o pão de queijo. O pão de queijo ele tem uma história, né? O pão de queijo, hoje nós compramos mais de 25 toneladas de pão de queijo. E o que eu falo que tem história, porque nós começamos com o forno de Minas e depois nós descobrimos que uma das unidades ele pegava do Seu Ferreira. Seu Ferreira, ele servia pão de queijo para os funcionários. Só que o pão de queijo dele era muito mais saboroso, né? Eu falo que a gente ajuda aos nossos fornecedores a realizar seus sonhos de crescer seus negócios. Uma cadeia de sonhos. Foi o que aconteceu com o Seu Ferreira. Ele veio, eu falei para ele que nós iríamos colocar em todas as unidades. Aí depois, quando nós mudamos de lucro presumido para lucro real, eu o convidei de novo. Falei, Seu Ferreira, o senhor precisa de oficializar o seu negócio, porque nós não podemos comprar mais uma agulha sem nota fiscal. Aí ele falou, não dou conta não. O nome do pão de queijo dele é Mineirinho. Ele pôs a mão e falou assim, doutora Janete, não dou conta disso não. Né? Aí foi muito interessante, porque a gente ajudou ele a oficializar o negócio foi crescendo e hoje a gente busca parceiros onde nós estamos. Né? Se a gente chega na Bahia, a gente quer um fornecedor da Bahia, né? Em todas as regiões nós temos fornecedor regional, porque nós queremos movimentar o comércio e o negócio daquela região onde nós entramos também. Que coisa boa. Agora, saindo um pouco dessa personificação do sonho e caminhando pela veia feminina, é possível dizer que vocês enfrentaram algum entrave, alguma dificuldade por ser mulher, para adentrar num mercado tão majoritariamente masculino, ainda mais tantos anos atrás? Como foi essa dificuldade, assim, sendo 2 mulheres à frente de um negócio novo? Você acredita que eu nunca percebi isso? Eu sequer sabia que existiam problemas com as mulheres, tanto é que hoje essa é a minha bandeira. Eu hoje trabalho muito a versão de ajudar as mulheres, porque eu não percebi isso. Né? Nós 2, nenhuma das 2,
Eu venho de uma família onde as mulheres são mantenedoras. A minha avó, ela casou aos 14, 15 anos ali, mas ela ficou viúva aos 18 anos, mãe de 2 filhos, grávida do 3º filho. E ela foi uma guerreira. Então, ela foi a mulher que me inspirou e eu sempre me espelhei muito nela. A minha avó foi a maior vendedora de Avon do estado de Goiás na época, né? Os prêmios dela eram geladeira, televisão. E ela fez com muita honradez tudo aquilo, né? Ela casou de novo, mas ela que continuou a manter a família. As filhas dela, eu tenho 2 tias que também eram mantenedoras dos seus lares. Então, e todos os netos, homens e mulheres da minha avó, todos formaram. Então, todas as mulheres escolheram a profissão que quis e todas nós trabalhamos. Ou no serviço público, como Brasília tem muito, ou engenheiros, médicos, bioquímicos, psicólogos, advogados, né? E todo mundo trabalhava. Então, eu não percebi que existia algum problema para as mulheres em termos de emprego e dificuldades para negócio, porque eu vivi nesse meio. Mas existiam algumas coisas. Por exemplo, a nossa proposta de licitação, as nossas eram muito analisadas. E, por ser mulher, a gente era muito ousada, né? Muito rápida, muito determinada. Tudo era resolvido com muita rapidez. Eu falo que a comunicação da mulher também é outro diferencial. A mulher comunica com muito mais facilidade o que ela quer, o negócio dela, né? Eu gosto até de brincar que até mudou tanto que até fofoca deixou de ser fofoca, é gestão participativa. Então, a mulher é assim. A mulher, ela faz negócio com mais facilidade, ela não tem medo, ela enfrenta e a mulher aprende a cuidar de todos os seus pilares, que é uma das dificuldades que as mulheres têm. Eu cheguei a procurar psicólogo para saber se os meus filhos não iriam cobrar mais tarde a minha ausência. Sim. Porque eu achava, esse é o medo das mulheres, muitas vezes, de não ir para frente dos negócios e não ir buscar uma profissão e a realização do seu sonho, porque ela tem medo dos filhos cobrarem dela mais tarde. Exatamente. E o que essa psicóloga falou é que os meus filhos teriam orgulho de mim, né? Então, isso eu guardei e eu acho incrível, porque hoje eles passam falando o tempo todo sobre isso. Ela falou uma outra coisa que foi muito importante, que eu tenho falado sempre para os nossos colaboradores, que muitas mães abandonam o emprego para ficar com os filhos, mas não dá para ele a atenção que ele, às vezes, necessita, e ela nem percebe, porque aquilo passa a ser rotina na vida dela. E o pouco tempo que eu teria com eles era muito mais impactante. E foi, porque o pouco tempo que eu tinha com eles, eu fazia tudo. E eu falava primeiro o dever, depois o lazer. Eu cobrava se os deveres estavam todos prontos. Eu tinha pouco tempo para fazer e eu fazia isso com muito equilíbrio ali também com eles. Sim. Então, o crescimento deles veio também pelo modelo, né? Minha filha fala hoje, minha mãe ensina pelo exemplo. Então, se você está fazendo algo que dê orgulho para eles, eles também vão se espelhar e vão te respeitar muito mais, porque você está fazendo algo que é importante para eles também. Então, apesar das dificuldades associadas, obviamente, ao maternar e ao estar fora do dia a dia, da vivência efetivamente no dia a dia das crianças, você vê como positiva essa relação da mulher que escolhe empreender no pós-maternidade, inclusive como uma questão de maior liberdade de horários, exatamente para flexibilizar essa relação com os filhos. Mas não pensa que é fácil também, não. Eu já arrumei empregada pelo telefone. Ela ligou, falou, sua sogra disse que você está precisando de uma empregada. Eu falei, você pode começar hoje? Ela falou, posso. Eu falei, então a chave está na casa da vizinha, o endereço é este, eu chego à noite. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber dar prioridade também, né? Por exemplo, eu nunca deixei de ir em um dia das mães. Sim. Então, quais as prioridades que você não pode abrir mão delas, né? Minha filha, quando engravidou,
Minha filha ia ter desde o 3º mês, identificou que ela teria um problema gravíssimo do coração. Seria uma cardiopatia gravíssima. O médico falou que não sei o que eu faço dessa menina. Aquilo chegava a dar uma dor no coração. Nossa. E hoje nós temos um milagre de Deus vivo dentro de casa. Mas chegou a época do parto dela, eu cancelei tudo para dar prioridade para minha filha. E olha que a minha roda viva já era essa que eu estou vivendo hoje, de expansão do SEIB, de estar visitando as unidades, de determinação. Então, você só precisa de saber o que é prioridade naquele momento que você está vivendo. Então, a maternidade não atrapalha, muito pelo contrário. Uma colaboradora, mulher, a herança que ela quer dar para o filho é o exemplo. É aquilo que ela faz de melhor, é isso que ela quer dar. E uma mãe é muito melhor funcionária, porque ela é mais disciplinada com tudo que ela faz. Não é que os homens não são, os homens também são. Mas eu cheguei na época, quando eu trabalhava, tinha um dos laboratórios que não contratava mulheres. Aquilo para mim foi uma experiência. Mas por que ele não contrata? Né? Qual a dificuldade que tem as mulheres? Qual a diferença que tem as mulheres? Hoje o SEIB tem 77% de mulheres, né? 74% de liderança feminina. E isso acontece no SEIB de Salvador, no SEIB de Belém, no SEIB de Uberaba, em qualquer região do país. A nossa classificação é a mesma. As mulheres são prioridades dentro do SEIB. As mulheres podem fazer e sonhar com o que elas querem. As mulheres são promovidas. As mulheres são excelentes líderes. A mãe é um exemplo de liderança. Sim. A mãe percebe que um filho não está bem na escola pela forma que ele chega em casa, pela forma que ele joga a mochila, pela forma do andar. Ela tem essa sensibilidade. E ela tem essa sensibilidade como líder também. Ela tem a mesma sensibilidade para formar liderados. Cuidado. Ela tem essa mesma sensibilidade para fazer negócio. Ela tem essa mesma sensibilidade para vender negócio. Ela é boa vendedora. E são as experiências. Só vantagens. No ambiente são as experiências que trazem, né? Que você traz da sua luta diária como mãe, como levar a escola, conviver, fazer negócio, você faz em qualquer lugar que você está. Eu brinco dizendo que os filhos são nosso trampolim para o sucesso, porque é exatamente isso. A experiência. É a nossa linha, a gente pauta a vida pensando no que vai ensinar, no que vai construir. E buscamos o sucesso em tudo que fazemos. E o que vai ensinar para ele também ser uma alguém. Boa pessoa, exatamente. Ser alguém. Esse é o grande ensinamento do dia a dia. É isso aí. Buscando um pouquinho falar sobre a sua relação com o associativismo. A gente vê aí seu nome listado num hall de mais de 10 empresas no conselho, listado no conselho de mais de 10 empresas. O que é que te levou a participar dessas associações, desses grupos? Qual foi o motim, o empenho que te impulsionou para aquilo? Na verdade, ele começou, não foi como só associações comercial ou grupos de mulheres, não. Ele começou dentro do nosso próprio negócio, quando nós vimos que havia necessidade que todos nós, donos de laboratório, começássemos a falar do nosso negócio, sim, fazendo uma relação honrosa e respeitosa com os próprios concorrentes. Então, foi a primeira experiência que eu tive de associativismo, foi quando nós começamos a fazer com os nossos próprios concorrentes uma associação que a gente podia discutir o nosso negócio, discutir a melhor forma de vender os nossos produtos, e foi uma experiência muito positiva. A segunda foi quando nós vimos a necessidade de ampliar o negócio de saúde em Brasília, e aí eu fui na liderança, já foi assim, uma experiência muito importante, porque nós juntamos 5 instituições,
5 negócios de saúde diferentes e começamos a estudar, a ampliar a possibilidade da gente ter benefícios do governo para a gente ampliar os nossos negócios. Não deu certo, o caminho que eles percorriam nós não trilhamos, acabou terminando e não acontecendo, mas ficou a experiência do associativismo e o quanto a gente pode crescer e ganhar com isso. E depois vieram os grupos femininos, né? Os grupos de mulheres. A primeira faz parte do grupo Mulheres do Brasil. Sim. Nós fazemos parte daquelas primeiras 40 mulheres que fomos à presidência da República para falar de empreendedorismo. Eram mulheres empreendedoras, eram as 40 mulheres que haviam tido muito sucesso no Brasil. Tinham mulheres de norte a sul. E saímos dali decididas que nós não íamos falar só de empreendedorismo, mas que nós iríamos falar de todos os negócios, de todas as funções que as mulheres exerciam. Até as mulheres de Paraisópolis estavam ali naquele momento, e a gente viu que quando nós nos juntamos, nós somos mais fortes, né? Então, ficou esse o nosso lema, juntas somos mais fortes. Daquelas 40 mulheres, hoje nós somos 119 mil mulheres, em mais de 40 países, onde tem mulheres brasileiras, nós estamos ali, trabalhando e tentando levar o protagonismo das mulheres e fazendo com que as mulheres também possam crescer. Então, a gente viu que juntas podemos ser mais fortes, juntas podemos crescer. E depois vieram também os conselhos. Conselho da UNB, Conselho do SENAC, Conselho da Fundação Dom Cabral, o Conselhão. Eu estou pela segunda vez no Conselho de Desenvolvimento Econômico. O primeiro foi do primeiro governo Temer e agora do governo do Lula. E a gente sabe que é importante que a sociedade civil se junte para ajudar e aconselhar, levando ali propostas que possam ser aprovadas. Naquela primeira vez, 67% dos nossos conselhos se tornaram projetos de lei e depois lei. Então, a sociedade civil, quando se junta, ela pode mudar o país, ela pode mudar uma atividade, né? Então, o convite depois também para a diretoria do grupo de mulheres do CNI, também fiquei muito orgulhosa, estou junto com a Ana Cláudia Badra, que é a presidente. Depois desta experiência veio o CNC. A primeira experiência foi o convite da Tânia para me integrar e representar o Brasil no BRICS. Então, a representação da saúde no Brasil, eu estou como representante. E depois veio o segundo convite também do CNC. Eu fiquei muito honrada quando eu fui convidada para fazer parte e ser a coordenadora brasileira da Câmara das Mulheres do Comércio e de negócio. É a nossa CBMEC. É a nossa CBMEC, que a gente tem muito orgulho ali de estar participando também. Então, faz parte de vários conselhos, mas o que a gente tenta repassar é a nossa experiência, aquilo que nós adquirimos, o que fizemos que deu certo, né? O SEIB cresceu muito, o modelo do SEIB, hoje nós estamos há 18 anos consecutivos entre as melhores empresas para trabalhar, melhor também sustentabilidade, melhor na inclusão de pessoas, e a gente tem transmitido estas experiências em todos os conselhos que a gente está entrando, né? Na nossa primeira reunião, a primeira reunião que você presidiu, né? A nossa primeira reunião contigo à frente, lá na CBMEC, você salientou, numa das nossas conversas, nos nossos diálogos, a importância de o grupo trabalhar para fazer a diferença no ambiente de negócios. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é que a gente pode esperar de doutora Janete Vaz à frente da CBMEC, a Câmara da Mulher Empreendedora do Comércio, da nossa CNC. Primeiro, meu desejo é que tenha uma CBMEC em cada estado. Por quê? Porque o importante não é o que a Janete
faz. O importante é o que é que cada uma das mulheres vão poder fazer em seu estado. Porque eu acredito nessa força que existe, nessa união que existe, nesse compartilhar, nessa comunicação de boas práticas, quando você tem uma coisa que você fez e foi bem sucedida, você poder ser exemplo para outras mulheres é muito importante. Então, eu acredito muito nisso aí. Que cada mulher, em cada região, podemos ter 30 mulheres conduzindo o CBMEC em cada região. Se estas 30 mulheres conseguirem ter atividades e formar e conseguir multiplicar o seu conhecimento para que outras mulheres possam se espelhar, já vai ser a nossa vitória. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o que nós temos para fazer é isso aí. Influenciar as mulheres naqueles cargos e naquelas atividades que elas têm mais dificuldades. Você chega em qualquer região, se você olhar ali o número de mulheres nos negócios, são muitas, até em números maiores do que os homens. Mas em alimentação, em vestuário e em beleza. E não é esse o negócio, né? Quando eu tive coragem de entrar no negócio de laboratório, de análise clínica, onde apenas os homens eram os donos, os detentores dos cargos e são os fundadores, por que as mulheres também com diploma na mão não podem ter estar lá. a mesma posição, o mesmo negócio e sem medo, né? Então, a gente tem trabalhado muito essa questão do medo das mulheres, porque o que impede as mulheres de avançar é o medo do erro, é o medo de não dar certo, é o medo de entrar em assuntos que elas não dominam, como economia. Eu não sei nada de economia, eu preciso saber de negócio, eu preciso de fazer o meu negócio, eu preciso de conhecer aquela minha atividade que eu escolhi. O resto você consegue. É ter humildade de pedir ajuda, é você contratar pessoas melhores do que você. Boas. Né? Isso é que você precisa. E para isso não precisa de você saber economia, saber tecnologia, saber administração, você precisa. Então, corra atrás de buscar habilidades que são importantes na sua atividade de fazer a gestão. Agora, contratar pessoas eficientes e competentes faz parte da sua atividade de saber fazer a gestão do seu negócio. Então, é isso que você precisa. Agora, contratar boas pessoas, não queira andar sozinha também. Eu falo que eu não ando mais sem o contador e sem o jurídico. Eu não quero errar nas minhas decisões e eu não quero fazer negócio errado. Né? E ter os valores acima de tudo, que me pauta saber quais as decisões eu vou tomar no dia a dia, né? E quando eu falei lá atrás que os valores que nos pautam, que é o valor empresarial, o valor cultural, o valor familiar e os valores espirituais, são eles que vão te ajudar a tomar as decisões do dia a dia. São eles que vão fazer você não errar quando você tiver que tomar uma decisão muito importante. Então, quais são os valores, né? Qual é o jeito da empresa que você sonha? O que você quer fazer do seu negócio? É isso aí. Eu acho que você precisa saber e ter humildade de pedir ajuda, saber trazer as pessoas com muita competência para estar ao seu lado e saber a direção, o seu foco e seu propósito. Faz dar certo. É isso. Bom, doutora Janete, é um papo extremamente engrandecedor. Eu tenho certeza que a gente podia ficar aqui por horas conversando, mas vamos chegando ao finzinho da nossa conversa. E eu queria, assim, em poucas palavras, tratando dessa questão que a senhora já abordou, do perfeccionismo, do medo de errar, em poucas palavras, um conselho para as empreendedoras e empresárias baianas não desistirem jamais dos seus sonhos, dos seus negócios, seguirem sempre em frente rumo ao objetivo final. Estou vendo que você está com um livro aqui, Sim. né? Empreendendo Sonhos. E nesse livro que a gente deixa mais registrado é a relação do não ter medo de errar, de você fazer o seu negócio trilhando, buscando conhecimento. Então, busque conhecimento. Se você errar, comece de novo. Todos os erros que nós tivemos, eu falo que foram oportunidades de crescimento. A gente cresce com os nossos próprios erros. Cada vez que tinha um erro que a gente precisava de corrigir, eu falava, crescemos 2 degraus, porque você não sai de um erro igual você entrou. Você sai sempre melhor e com muito mais segurança para investir e para continuar caminhando.
E entendendo que o Oscar Motoro Moura, eu gosto de falar essa frase dele, né? Coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo. Então, tenha coragem de avançar e siga em frente, sabendo que o que vem pela frente é as bênçãos de Deus, né? Deus, não adianta você falar se Deus quiser, se Deus me ajudar, Ele quer e Ele ajuda, mas a atitude é sua. Então, avance, porque todas as respostas vão estar depois do primeiro passo. Que maravilha, doutora Janete. Eu quero agradecer mais uma vez imensamente sua disponibilidade, sua generosidade, acima de tudo, não apenas no dia de hoje, nesse nosso bate-papo, mas em todos os dias, no seu trabalho, com o contato que você tem com seus colaboradores, com as pessoas que estão no meio dos negócios dos quais participa. De verdade, muito obrigada. Eu sou uma fã da sua trilha, do seu caminho, do seu negócio e de você, da sua pessoa e da sua personalidade. Obrigada. É uma honra para mim, é uma honra estar aqui hoje na FEComércio. O SEIB está aqui já há 11 anos e nestes 11 anos a gente tornou um pouquinho da Bahia, né? A Bahia deixou o gostinho na gente e nós temos um carinho enorme pela nossa equipe daqui, pelas pessoas que convivemos aqui, pelos relacionamentos que nós construímos aqui. E a gente está muito feliz de ter um dia decidido pela Bahia. Que bom, que bom. Muito obrigada. Obrigada, viu?